Tá, antes da gente começar, deixa eu mostrar os produtinhos lá da loja. Ó, eu tenho essa camiseta com essa caneca, as duas combinam, então dá um pulinho lá na nossa loja. Você já parou para pensar que as partículas mais fundamentais do universo podem estar interligadas de uma forma tão profunda que desafia a nossa própria compreensão de espaço e também tempo? Que elas parecem se comunicar instantaneamente, mesmo a anos-luz de distância? E se eu te dissesse que enquanto cientistas desvendam esses segredos, uma onda crescente de pseudocientistas se aproveitam da complexidade da física quântica para enganar e vender produtos duvidosos? Olá, sejam muito bem-vindos ao Matematizei. Eu sou a Andresa e hoje nossa jornada nos levará ao coração da física moderna. Vamos mergulhar em um dos conceitos mais estranhos e fascinantes da ciência: o emaranhamento quântico. Ele intrigou Albert Einstein a ponto de ele o chamar de ação fantasmagórica à distância. Mas, mais do que isso, vamos desmascarar as apropriações indevidas desse termo, que se tornaram um fenômeno cultural perigoso conhecido como misticismo quântico. Ele é amplamente disseminado na internet e também na nossa sociedade. Para iniciar nossa exploração, vamos definir o que é emaranhamento quântico. Imagine duas ou mais partículas. Elas podem ser elétrons, fótons ou até mesmo átomos, que não são apenas coexistentes, mas nascem de um mesmo evento ou interagem de uma forma tão específica e íntima que se tornam, de certa forma, ligadas. Uma vez emaranhadas, elas deixam de ser entidades independentes. Em vez disso, formam um sistema quântico único, uma unidade inseparável, não importando a distância que as separe. As propriedades dessas partículas, como o spin, que pode ser imaginado como uma rotação intrínseca para cima ou para baixo, a polarização, que é a orientação de uma onda de luz, como vertical ou horizontal, ou o momento angular, tornam-se interligados de uma maneira que a física clássica, que descreve o mundo ao nosso redor, simplesmente não consegue explicar. Vamos usar uma analogia simples para ilustrar isso. Pense em duas moedas normais. Se você as joga, o resultado de uma não tem nenhuma influência sobre o resultado da outra. Se a primeira cair cara e a segunda for cara ou coroa, elas são completamente independentes. Mas com partículas emaranhadas, a situação é radicalmente diferente. Se você mede o spin de uma partícula emaranhada e descobre que ela está para cima, instantaneamente a outra partícula emaranhada, que pode estar na sala ao lado, em outro continente, ou até mesmo numa galáxia vizinha, assume o spin para baixo, ou vice-versa, com a mesma certeza. É como se elas soubessem o estado uma da outra, não importando a imensa distância que as separa. Essa correlação é perfeita e imediata. Essa comunicação ou correlação instantânea, que desafia a noção de que nada pode viajar mais rápido que a velocidade da luz, foi o que mais incomodou Albert Einstein. Ele expressou seu desconforto com a famosa frase ação fantasmagórica à distância. Para Einstein, isso parecia violar o princípio da localidade, um pilar da física clássica que afirma que um objeto só pode ser influenciado por seu ambiente imediato ou por interações que se propagam, no máximo, à velocidade da luz. A ideia de que algo em algum lugar pudesse instantaneamente afetar algo em outro lugar sem um meio de transmissão aparente parecia ilógica para ele. Mas décadas de experimentos rigorosos provaram que o emaranhamento é um fenômeno real e fundamental da natureza, independentemente do quão fantasmagórico possa parecer. Para que o emaranhamento ocorra e seja observável, as partículas precisam estar em um estado de superposição quântica antes da medição. Mas o que é superposição? É uma capacidade notável de uma partícula quântica de existir em múltiplos estados possíveis ao mesmo tempo. Por exemplo, um elétron em superposição não está nem girando para cima, nem girando para baixo. Ele está, de certa forma, em ambos os estados simultaneamente. É somente no momento da medição de uma das partículas emaranhadas que o estado de ambas é instantaneamente definido ou colapsado para um resultado específico e correlacionado. Mas é muito importante enfatizar que o emaranhamento não pode ser usado para enviar informações mais rápido que a luz.
Essa é uma das maiores confusões do ponto de vista e uma apropriação dos pseudocientistas. Embora os estados das partículas sejam correlacionados instantaneamente, essa correlação não pode ser manipulada para transmitir mensagens de forma significativa. Pense bem. Para você saber qual informação a outra pessoa recebeu, por exemplo, se a sua partícula deu para cima e a dela para baixo, você ainda precisaria de um canal de comunicação clássica, como por exemplo um telefonema, um e-mail, que sim, é limitado pela velocidade da luz. É apenas quando as medições são comparadas, o que leva tempo e requer comunicação clássica, que essa mágica do emaranhamento revela a sua correlação surpreendente. Sem essa comunicação clássica, você estaria apenas recebendo resultados aleatórios em sua extremidade, sem saber o que a outra pessoa obteve. Bom, o conceito de emaranhamento ou entrelaçamento quântico surgiu no início do século XX, com o desenvolvimento da mecânica quântica. Mas ele se tornou objeto de intenso debate a partir de um artigo seminal de 1935, conhecido como paradoxo EPR, escrito por Albert Einstein, Boris Podolsky e Nathan Rosen. Esse artigo não buscava provar o emaranhamento, mas sim argumentar que se a mecânica quântica estivesse correta sobre o emaranhamento e sua ação instantânea, então a teoria seria incompleta. A lógica da EPR é o seguinte: se as partículas emaranhadas se correlacionam instantaneamente, mesmo à distância, isso implicaria que elas, de alguma forma, sabiam o resultado da medição antes mesmo que ele acontecesse. Para Einstein e seus colegas, essa premonição sugeria a existência de variáveis ocultas, informações pré-existentes e não observadas que determinavam o estado das partículas desde o momento de sua criação ou interação. Então eles propunham que a mecânica quântica não descrevia essas variáveis ocultas e, portanto, oferecia apenas uma descrição parcial da realidade. Para eles não havia ação fantasmagórica. As partículas eram como dois dados que foram lançados e já tinham seus resultados definidos antes de você olhá-los. Mas você só descobria o resultado de ambos quando olhava para um. Só que décadas depois, em 1960, o físico norte-irlandês John Stuart Bell formulou uma série de desigualdades matemáticas, hoje conhecidas como desigualdades de Bell. Essas desigualdades forneceram um teste experimental para distinguir a proposta de variáveis ocultas de Einstein. Elas mostravam que se existissem variáveis ocultas locais, ou seja, informações pré-existentes, que não se comunicam mais rápido que a luz, a correlação entre as partículas emaranhadas deveria obedecer a certos limites estatísticos. Se a mecânica quântica, com seu emaranhamento fantasmagórico, estivesse correta, as correlações violariam esses limites. Os experimentos baseados nas desigualdades de Bell formam o ponto de virada definitivo, começando com os de Alan Aspect na França, na década de 80, e continuando com testes mais recentes e rigorosos, como os conduzidos por John Clauser e Anton Zeilinger, todos esses três agraciados com o Prêmio Nobel de Física em 2022 por seu trabalho. As medições consistentemente mostraram que a natureza viola as desigualdades de Bell. Isso significa, de forma inegável, que não existem variáveis ocultas locais que possam explicar a correlação entre as partículas emaranhadas. A correlação é genuína, forte e instantânea, mesmo que elas estejam separadas por grandes distâncias. Essa série de experimentos confirmou de vez que a mecânica quântica, com seu emaranhamento fantasmagórico, é uma descrição precisa e completa da realidade no nível fundamental, desafiando nossa intuição clássica. A realidade no nível quântico realmente é mais estranha e interconectada do que imaginava. Apesar do sucesso experimental da mecânica quântica, sua complexidade e dificuldade em compreender intuitivamente fenômenos como a superposição e o papel do observador no colapso da função de onda abriram um terreno fértil para a emergência de interpretações filosóficas e, infelizmente, pseudocientíficas. O misticismo quântico surgiu como um fenômeno cultural que tenta estabelecer uma conexão entre a mente humana e a espiritualidade e também conceitos da física quântica, muitas vezes sem qualquer base empírica ou formalismo científico que as sustente. Historicamente, a própria gênese da física quântica viu debates acalorados entre seus fundadores. Por exemplo, houve um famoso embate entre Albert Einstein e Niels Bohr.
Einstein chegou a acusar Bohr de introduzir elementos subjetivos e misticismo na mecânica quântica, classificando-o como incompatível com a ciência. Embora Bohr negasse explicitamente que a mecânica quântica exigisse um observador consciente, no sentido místico, a controvérsia plantou a semente de uma associação que décadas depois seria amplamente explorada. No cenário contemporâneo, essa confusão é alimentada por diversos autores e gurus que se apropriam desse termo para promover visões do mundo distorcidas e também frequentemente com fins lucrativos. Entre os mais conhecidos estão Fritjof Capra, com sua obra O Tal da Física, nos anos 70, ele foi um dos precursores do misticismo quântico. Ele buscava analogias e relações entre os princípios da física moderna e as filosofias orientais. Embora seu trabalho fosse inicialmente uma discussão filosófica, ele acabou abrindo uma porta para interpretações que explorariam os limites da ciência. Deepak Chopra, um dos nomes mais populares no campo da cura quântica e do bem-estar, ele frequentemente descreve a cura quântica com explicações vagas e sem detalhamento científico. Por exemplo, ele tenta justificar curas misteriosas ou a eficácia de placebos como um salto quântico da consciência, sem apresentar qualquer base teórica ou experimental para essa conexão. Essas afirmações são caracterizadas por falta de descrição precisa de como os processos ocorrem, uma marca clara da pseudociência. Também tem o Amit Goswami, que é outro autor que atua como um ativista e promotor de terapias alternativas e cursos online. Esse Goswami frequentemente faz uso de argumentos de autoridade, citando físicos ganhadores do Nobel, só que ele distorce as ideias desses físicos. Ele afirma, por exemplo, que a consciência é responsável pelo colapso da função de onda, modificando sutilmente e incorretamente a posição de cientistas como Wigner. Essa apropriação indevida confere uma falsa credibilidade às suas ideias, que carecem bastante de comprovação científica. No Brasil, figuras como Wallace Lima e Elaine Orives são exemplos proeminentes do coach quântico e da psicoterapia vibracional quântica. Eles prometem reprogramação da mente a nível subatômico, mudança de vibração, salto quântico para prosperidade ou cura, e chegam a afirmar que encontraram Deus na física quântica. Bom, tudo isso, é claro, não preciso dizer sem nenhuma evidência científica, tá? E sempre está atrelado à venda de elixires quânticos, mesas radiônicas, cursos de alto custo. Eles inclusive tentam descredibilizar cientistas que criticam suas práticas, chamando-os de desatualizados, ou que estão na idade da pedra, enfim. Bom, é fundamental ter um olhar crítico. As pseudociências convencem pela fé e crença, não por evidências ou raciocínio lógico. Eles apresentam resultados não reproduzíveis e descrições vagas de seus métodos, tornando impossível verificar o que foi feito. Desprezam, escondem ou racionalizam falhas. Sua renda vem da venda de produtos duvidosos, livros, cursos, suplementos dietéticos, terapias quânticas e serviços pseudocientíficos, horóscopos, leitura de personalidade e por aí vai. Eles utilizam argumentos de autoridade, citando cientistas sem contexto ou distorcendo suas ideias, para dar uma falsa validação científica. Muitas vezes reduzem os conceitos complexos da física quântica, como a dualidade, onda-partícula, superposição de estados, salto quântico, a analogias superficiais e distorcidas para justificar as suas informações. Infelizmente, a internet é um repositório vasto de conhecimento, mas também se tornou um terreno fértil para a proliferação do misticismo quântico. Buscas simples pelo termo quântica frequentemente retornam sugestões como quântica e espiritualidade, física quântica é Deus, ou física quântica, lei da atração. Essa infobesidade aliada à personalização dos resultados de busca, que é baseada no histórico seu, de usuário, que tem as suas preferências pessoais, eles sejam mais expostos a conteúdos que alinham com as suas crenças pré-existentes e reforçam esses equívocos, dificultando o acesso à informação científica precisa. É vital que, como sociedade, saibamos diferenciar o que é ciência legítima com seus métodos rigorosos, que possuem verificação e novas descobertas e falibilidade do que é pseudociência, que se veste de ciência para enganar e lucrar. O emaranhamento quântico não é apenas uma curiosidade teórica, um tema para debates filosóficos ou, infelizmente, para pseudociências. Ele é o alicerce fundamental de tecnologias revolucionárias que estão mudando os paradigmas da computação, comunicação
e sensoriamento. Sua estranha natureza é a base para o que chamamos de revolução quântica. Os computadores quânticos não são apenas versões mais rápidas dos computadores que conhecemos. Eles operam com princípios fundamentalmente diferentes dos computadores clássicos. Eles utilizam as propriedades de emaranhamento e superposição de estados quânticos para processar informações de maneiras que os computadores clássicos atuais simplesmente não conseguem replicar. Enquanto um bit clássico pode ser 0 ou 1, um qubit, o bit quântico, pode existir como 0, 1 ou uma combinação de ambos ao mesmo tempo, graças à superposição. Quando você tem múltiplos qubits emaranhados, eles criam uma complexidade exponencial de estados, permitindo que esses computadores resolvam problemas que levariam bilhões de anos em supercomputadores atuais. Isso tem o potencial de revolucionar áreas como descoberta de novos medicamentos e materiais, simulando moléculas complexas com precisão quântica. A otimização de algoritmos, resolvendo problemas de logística e finanças de forma mais eficiente, e o avanço da inteligência artificial. A criptografia quântica, ou mais precisamente a distribuição de chaves quânticas, seria uma outra inovação. Essa tecnologia utiliza o emaranhamento para criar sistemas de comunicação fundamentalmente seguros, com uma garantia de segurança baseada nas leis da física, e não apenas em algoritmos matemáticos complexos, que podem ser quebrados com o tempo. A ideia é que duas pessoas compartilham partículas emaranhadas para gerar uma chave criptográfica secreta. Qualquer tentativa de um espião de interceptar a comunicação e medir uma das partículas alteraria o seu delicado estado, e essa alteração seria detectada instantaneamente pelas partes envolvidas. Isso significa que a comunicação seria automaticamente interrompida ou o ataque seria revelado, tornando as comunicações virtualmente inquebráveis. Teletransporte quântico. É importante esclarecer, não estamos falando do teletransporte lá do Star Trek, de seres humanos ou objetos macroscópicos. É o teletransporte da informação quântica. Através do emaranhamento é possível transferir o estado quântico de uma partícula para outra, mesmo que elas estejam em locais diferentes, sem que a informação precise viajar fisicamente entre elas. Essa transferência do estado é instantânea, uma vez que as medições clássicas necessárias para reconstruir o estado são realizadas e transmitidas. Isso seria excelente para as futuras redes de comunicação quântica, permitindo a transmissão de dados de forma extremamente eficiente e segura em grandes distâncias. Esse fenômeno já foi demonstrado com sucesso em laboratório e até com satélites em órbita, mostrando o potencial para uma futura internet quântica. Sensores quânticos ultra precisos. O emaranhamento quântico, juntamente com outras propriedades quânticas, pode ser explorado para criar dispositivos de medição extremamente precisos, devido à sua extrema sensibilidade a pequenas perturbações externas. Isso inclui o desenvolvimento de relógios atômicos mais precisos, com aplicações em navegação e sincronização de redes, magnetômetros capazes de detectar campos magnéticos minúsculos, com aplicações em medicina para diagnóstico por imagem ou em geologia para prospecção de minerais, e até mesmo sensores de gravidade que poderiam melhorar a navegação e a exploração espacial. Apesar do enorme potencial e das inúmeras demonstrações de sucesso em laboratório, trabalhar com emaranhamento quântico em larga escala não é tarefa fácil. O principal desafio é a fragilidade do emaranhamento. As partículas emaranhadas são extremamente sensíveis ao ambiente externo. Qualquer interação externa mínima com calor, luz, radiação eletromagnética ou até mesmo a vibração molecular do ambiente pode fazer com que elas se percam e percam seu estado delicado. Esse fenômeno chama-se decoerência quântica. É como tentar manter um castelo de areia perfeito na beira da praia com ondas batendo. A menor perturbação pode destruí-lo. Controlar e manter o emaranhamento por tempo suficiente em larga escala é a principal barreira técnica para a construção de computadores quânticos mais potentes e redes quânticas robustas. Cientistas e engenheiros em todo o mundo estão trabalhando intensamente em diversas frentes para superar esses desafios. Isso inclui o desenvolvimento de novos materiais supercondutores e topológicos para qubits, que são as unidades básicas de informação quântica. A criação de ambientes super refrigerados também,
que tem que ser próximo ao zero absoluto, né, para isolar as partículas da interferência externa, e também o aprimoramento de técnicas de correção de erros quânticos para proteger o emaranhamento de ruídos e também da decoerência. Bom, a pesquisa é intensa e global, com investimentos massivos de governos e grandes empresas em busca do próximo salto quântico. Mas esse, de verdade, científico, que vai transformar o potencial teórico em realidade. Bom, o emaranhamento quântico é sem dúvida o coração da revolução quântica. Ele nos mostra que a realidade, no nível mais fundamental, é muito mais interconectada, complexa e sutil do que jamais imaginamos. Não é apenas uma curiosidade matemática, um conceito abstrato. É um princípio fundamental que está impulsionando inovações tecnológicas que antes pareciam impossíveis e que vão redefinir a computação, a segurança, a medicina e até mesmo nossa interação comum. As leis do universo quântico nos desafiam a pensar de forma diferente e a abraçar a estranheza e a incerteza como uma parte essencial do conhecimento. Desvende os segredos do cosmos com Matematizei. Se a profundidade desses mistérios te intrigou e você quer ir além da superfície, aprendendo a distinguir a ciência da pseudociência e aplicar o pensamento crítico em seu dia a dia, eu tenho um convite especial. O emaranhamento quântico é apenas um dos muitos enigmas que a física moderna nos apresenta. No meu curso exclusivo Teorias Misteriosas da Física, eu te guio por conceitos como energia escura, matéria escura, os múltiplos universos e muito mais. Tudo explicado de forma clara, descomplicada e com a matemática como sua aliada para entender cada detalhe. É a sua chance de dominar os segredos mais profundos do cosmos e ver a física de uma perspectiva totalmente nova, com as ferramentas para analisar criticamente o vasto mar de informações que nos cerca. O link para o curso Teorias Misteriosas da Física está na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário fixado. Não perca a oportunidade de aprofundar seu conhecimento e desvendar esses mistérios. E agora para você a pergunta que fica: considerando o que aprendemos sobre emaranhamento e as distorções pseudocientíficas que o cercam, como você, na sua vida diária, pode aplicar o pensamento científico para analisar informações e evitar cair em curas quânticas ou coaches vibracionais sem base científica? Qual a aplicação científica real do emaranhamento quântico te surpreendeu mais? Deixe sua opinião nos comentários. Se você curtiu essa jornada pelo conhecimento, deixe o seu like, compartilhe com quem também se interessa por esses temas, ou não, às vezes você dá uma luz para essa pessoa. Se inscreva aqui no nosso canal para mais conteúdo que desafie o seu pensamento. Você também pode nos apoiar. Se você gosta dos conteúdos aqui, acha importante apoiar canais científicos, nos apoie através dos seguintes meios. Nós temos a chave Pix, nós temos o botão Valeu Demais, temos o nosso clube de membros, nossa loja com produtos exclusivos, que eu mostrei aqui no comecinho do vídeo, e aos membros do canal. Meu muito obrigada pelo apoio de vocês. Graças a vocês, estamos melhorando os conteúdos disponibilizados aqui nesse canal, tá bom? É isso, pessoal. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.